Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês e vendo a casa desse jeito. Parece que tem mais alguém hoje na casa, não é? E o nosso estudo de hoje é interessante. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós falamos Evangelho segundo o Espiritismo, nós sempre somos orientados a falar da importância de se reconhecer e conhecer o trabalho de Kardec. Eu falo para vocês que, às vezes, fico impressionado de chegar em casa espírita e em casas em que não se estuda Kardec. E Emmanuel sempre nos falava que Jesus é a porta, Kardec é a chave. Existem ensinamentos do Evangelho, e nós vamos ver isso hoje aqui no nosso estudo. Existem ensinamentos e passagens do Evangelho que, sem o conhecimento à luz da terceira revelação, nós não compreendemos. É preciso a terceira revelação, o Consolador prometido, para que nós possamos compreender esses ensinamentos à luz da nossa realidade, do dia a dia de nossas vidas. E é uma obra que vem profundamente para transformar a humanidade. Em obras póstumas, Kardec vai contar um pouco no capítulo chamado Imitação do Evangelho, porque esse foi o primeiro título que veio à sua mente, que ele não havia falado para ninguém acerca do projeto dessa obra, mas que o mundo espiritual havia dito para ele que era um livro que vinha para ajudar a transformar o mundo das nações. Ou seja, não é apenas um conteúdo religioso, como muitos pensam, mas um conteúdo capaz de transformar profundas modificações na sociedade. Nós vamos compreender um pouco disso hoje no nosso estudo, que é do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E como é de praxe, é importante ler o início do capítulo que nós vamos trabalhar, tá bom? E ele diz assim: Jesus tendo vindo a vista já não ajuda tanto. Jesus tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa passagem está em Mateus. E é tão interessante observar isso, porque os escribas, os apóstolos sempre falavam, porque havia uma profecia em que se afirmava que Elias haveria de vir antes do início do reino. Essa profecia, ela está lá num profeta pouco conhecido nosso, chamado Malaquias. Está lá em Malaquias, capítulo 5. Malaquias fez uma previsão de que Elias haveria de voltar. E é tão interessante estudar esse contexto, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, porque nós vamos começar com exatamente a passagem dessa frase que foi usada por Jesus para Nicodemos. Porque Nicodemos era um doutor da lei, um senador, não um senador romano, mas ele tinha uma representação entre os hebreus. Então Nicodemos foi ver Jesus à noite. Por que ele foi ver à noite? Para que as pessoas não o vissem indo procurar Jesus. Eu até falei isso aqui uma vez, numa semana em que eu abordei esse tema. Eu, quando morava em Palmares, que é uma cidade aqui do interior, eu participei de um centro chamado Grupo Espírita Obreiros da Caridade, que a Alice conhece. A Alice e o Jefa conhecem muito bem. E lá no Obreiros da Caridade, a dirigente da casa na época, ela tinha um trabalho bem interessante. E, às vezes, as pessoas iam para a casa espírita, faz muito tempo, viu, gente? Isso foi quando eu tinha, acho que uns 18 a 19 anos. Aliás, nem faz tanto tempo assim.
Mas aí, nesse período, eu comecei frequentando o trabalho e um dia alguém pediu a dirigente para ir aplicar um passe nessa pessoa em casa. Aí ela disse, Josué, eu não vou não. A gente conversando, né? Fulana me pediu para aplicar um passe em casa. Aí ela disse para mim, você sabe por que ela me pediu para que eu aplicasse o passe nela em casa? Eu disse, não. O padre não saber que ela veio para o centro. Porque ela é católica e ela não quer vir ao centro, cidade pequena, as pessoas vão dizer, fulana no centro espírita. Mas ela queria o passe. Então ela disse, olha, eu não aplico passe de contrabando. Até então eu não conhecia essa expressão, passe de contrabando, porque quando você faz uma coisa escondida, é meio contrabando. Então não aplico não. E ela disse, eu tenho uma forma de solucionar isso rapidinho. Quando as pessoas vêm me pedir passe assim, eu digo logo, olha, não adianta, porque mesmo que eu vá, os espíritos não vão. E as pessoas dizem, sem os espíritos eu não quero não. Ela disse, então eu fico logo por aqui. Nicodemos fez exatamente a mesma coisa. Ele foi ver Jesus à noite, porque ele não queria que soubesse que ele havia de procurar Jesus. E essa é uma passagem tão emblemática, porque muitos espíritas, quando vão estudar, atentam que a frase ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, muitos religiosos atribuem ao batismo e outros atribuem à reencarnação. Na verdade, não é essa frase que é forte em relação à própria reencarnação. Porque quando Nicodemos olha para Jesus, e Jesus fala que necessário vos é nascer de novo, e Nicodemos pergunta, mas como voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Isso não é reencarnação. Ele queria voltar ao ventre da mãe dele para novamente nascer Nicodemos. Então isso não é reencarnação, isso seria regressão. Jesus olha para ele e diz, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Nós trabalhamos isso aqui no Livro dos Espíritos, porque o Evangelho, o Livro dos Espíritos, todas as obras da codificação, elas interagem. Nós trabalhamos isso aqui exatamente no dia que era parecência corporal e parecência espiritual. Porque parecência corporal é quando alguém diz assim, fulano puxou o pai. Não existem essas colocações, mas, menina, olha, é a cara do pai. Puxou a mãe, puxou o avô, não se faz essas colocações assim. Mas aí as pessoas às vezes perguntam, porque é exatamente isso que Kardec pergunta. Existe a parecência espiritual, ou seja, você herda características espirituais do seu pai? Não. Mas porque fulano é tão inteligente, capacitado para a engenharia, e o filho também? Porque os espíritos na erraticidade, eles se atraem por identificação também. Embora isso não seja obrigação no processo da reencarnação, porque nós reencarnamos junto aos que nós necessitamos reencarnar, existem aqueles que se atraem justamente pela identificação das ideias. Então, Jesus responde a Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, você herda as características biológicas dos seus entes queridos ou não. Mas não existe como você herdar os aspectos morais, porque o Espírito só procede do Espírito. E Jesus olha para Nicodemos e emenda, o Espírito sopra onde quer, e ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Quando Jesus fala isso, Jesus coloca por terra os argumentos dos espiritualistas. Porque nós espíritas, nós somos espiritualistas. Nós também somos espiritualistas. Porque todo espiritualista é aquele que existe um princípio de vida além da matéria. Só que nem todo espiritualista é espírita, porque os espiritualistas católicos, os espiritualistas evangélicos, eles não creem na reencarnação, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos. Então, nós acreditamos diferente, nós acreditamos na imortalidade, nós não acreditamos, nós temos absoluta certeza. E quando Jesus fala, o Espírito sopra onde quer ouvir sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, indica que ele vem de algum lugar que nós não sabemos. Porque se ele nascesse na concepção, conforme preconizam os espiritualistas, diria-se, ele veio no processo da fecundação, saberia-se de onde veio. Mas não é assim que Jesus fala. O Espírito sopra onde quer, ouvis a sua voz,
mas não sabeis de onde ele vem. Você sabe quem são os espíritos que reencarnaram ao seu lado? Alguém aqui sabe os espíritos, quem são os espíritos dos filhos, das filhas, dos pais, dos irmãos, das mães que estão caminhando com você? Alguém aqui lembra? Nós, graças a Deus, a maioria de nós não lembra. O Espírito sopra onde quer ouvir sua voz, mas não sabeis de onde ele vem. Indica que ele vem de algum lugar, que ele não nasceu na concepção. Não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. És rei Israel e desconheces essas coisas? Necessário vos é nascer de novo. Essa linguagem de Jesus com Nicodemos fala de reencarnação, mas também fala de renovação. Não só reencarnar, mas também renovar. Nós precisamos de renovação. Eu chego nas casas espíritas e às vezes as pessoas fazem: Josué, eu gostaria muito de saber quem eu fui. Você sabe onde eu posso procurar alguém que faça terapia de vidas passadas? Vocês já ouviram falar em terapia de vidas passadas? Em regressão de memória? E aí as pessoas dizem: você saberia me indicar alguém para fazer terapia de vidas passadas? Eu digo: sei. Eu sei. Eu vou ensinar para vocês agora. Terapia de vidas passadas. Eu estou falando isso, o Alisson já deve estar ali. Meu Deus, o que é que Josué vai falar? Ele até tomou água. Mas eu vou falar, sabe o quê? Que a melhor terapia de vidas passadas é a sua própria reencarnação. Porque quando você casa, que você conhece o sogro e a sogra, aí você fala: meu Deus, eu não topei com meu sogro. Está ali tua regressão de memória. Está ali tua terapia de vidas passadas. Porque a família, como nos diz André Luiz, é o altar sagrado dos reencontros dos afetos e principalmente desafetos de vidas anteriores. Irmã Sheila nos traz uma mensagem lindíssima chamada Pontos Mortos. Ela diz: ninguém vai ascender espiritualmente sem resolver os pontos mortos que nós deixamos ao longo das nossas existências. Nós precisamos resolver os processos e os problemas que nós trabalhamos para que acontecessem. Um dia eu estava Isso aí é um fato que eu acompanhei alguns anos atrás. Um pai chegou para mim e disse assim: Josué, eu tenho 3 filhas. Isso foi numa casa espírita em Olinda, que eu não posso falar qual é a casa espírita. A gente não pode citar. Mas ele conversando comigo, a gente fez até, conversou outras vezes, eu digo: olha, eu posso falar isso sem falar o teu nome? Ele disse: pode contar. Aí, como é uma coisa não tão antiga, eu precisei pedir, mas eu nunca cito o nome da pessoa, nem conto detalhes. Mas ele disse: eu tenho 3 filhas, as filhas dele são... Ele disse: eu amo muito minhas filhas, mas tem uma que ele tem uma identificação maior. Aí ele usou essa expressão: é a pior de todas. Essa daí é a pior de todas. Porque, olha, ela é tão invocada que, às vezes, eu já tentei bater, espancar, prender. Eu digo: rapaz, bater e prender da cadeia. Tu não pode mais fazer isso, não. Ele disse: eu sei, Josué, é o desespero, porque ninguém segura essa menina. Ela sai com o namorado, na semana que ela não tem um, na outra tem 2. Ela dorme com ele e depois pergunta o nome. Um dia eu liguei para ela: tu estás aonde, menina? Pai, eu estou com meu namorado. Como é o nome? Eita, o senhor me pegou. Primeiro ela fica com ele, depois vai saber o nome. E aí eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Ele fez uma orientação na casa espírita que ele participa. Para o lado de Olinda, Abreu e Lima, Paulista, para aquelas bandas. E aí ele disse que compreendeu quem havia sido ela para ele em vidas passadas. Para não contar eu agora aqui detalhes que possam comprometer, eu vou relembrar para vocês um livro que vocês provavelmente leram ou assistiram o filme. Quem leu ou assistiu Nosso Lar? A maioria de vocês, né? No livro Nosso Lar ou no filme você vai perceber que a mãe de André Luiz, ela que ia em um encontro de André Luiz, um dia André Luiz pergunta: mãe, cadê meu pai? Ela diz assim: André, seu pai está com nossas 2 irmãs nas zonas inferiores, nas zonas umbralinas. Veja a bondade do espírito, né? Eram as amantes do marido dela.
O marido dela teve 2 amantes, e eram jovens que ele se envolveu, prejudicou. Em uma época, quando uma mulher se envolvia com alguém dessa forma, e que ele a afastava, se tornava praticamente uma meretriz, porque não tinha trabalho para ela, a família não a recebia, ela ia para sarjeta, e só um lugar ela podia realmente trabalhar, que era nos prostíbulos. Então, aquelas 2 jovens que foram abandonadas por ele se tornaram meretrizes da época e passaram a alimentar um profundo ódio pelo pai de André Luiz. André Luiz desencarna, vocês lembram que ele passa 8 anos nas zonas umbralinas, e ele é amparado para uma colônia chamada Nosso Lar, e lá, quando ele conversa com a mãe, pergunta pelo pai, que já havia desencarnado bem antes dele, a mãe ainda diz: seu pai está lá nas zonas umbralinas com nossas 2 irmãs. Ela não faz julgamento moral das jovens. Ela não as condena, não as acusa. Ela apenas diz: mas não se preocupe não, meu filho. Brevemente eu vou reencarnar. E vou novamente casar com seu pai, porque ele também vai reencarnar. E nossas 2 irmãs agora serão nossas duas filhas. É tão interessante, porque quando elas eram jovens, que o pai de André Luiz se envolveu com elas, ele as desencaminhou ou colaborou para que elas se desequilibrassem e se desencaminhassem, não foi assim? Ele as envolveu, ele as desestruturou, as afastou da família e as inclinou para o campo do sexo desequilibrado. Aí ele desencarnou, elas passaram a odiá-lo porque se sentiram usadas e depois abandonadas, e passaram a persegui-lo e assediá-lo. E agora elas iriam reencarnar como suas filhas. Como suas filhas, elas iriam um dia crescer, não é esse projeto? Que os filhos cresçam. Quando elas crescerem, antigamente a gente diria assim, completar 18 anos, hoje não é mais com 18 anos, é 12, 13, 14, as meninas já querem ir para a balada, não é assim? Já querem ir para a balada. Imagina quando ela chegar para ele e fazer: pai, agora eu vou para a balada. Será que ele ia ficar feliz? O que será que ele ia pensar? Como é que será que ele iria reagir? Nós, às vezes, não percebemos como a reencarnação é uma oportunidade maravilhosa. E as pessoas ainda querem fazer terapia de vidas passadas. Não precisa fazer terapia de vidas passadas. Quando você olha para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu esposo, para a sua esposa, companheiro, companheira, para alguém com quem você convive, para o seu colega de movimento espírita, porque também isso acontece na casa espírita, as pessoas às vezes falam: Josué, eu não aguento fulano. É insuportável. Até no movimento espírita, é insuportável. Está ali na sua frente a oportunidade da sua terapia de vidas passadas. Porque o maior terapeuta se chama Jesus, que nos traz ensinamentos de compaixão, de misericórdia, de perdão. Sem compaixão, sem misericórdia, sem perdão, ninguém vive. Nesse período agora de confinamento que nós tivemos, hoje já está bem mais flexível, mas no período de confinamento que nós tivemos, várias pessoas chegavam para conversar conosco, processos de separação, dificuldade familiar: eu não aguento meu filho, não aguento meu pai, não aguento minha mãe. As pessoas com dificuldade de relacionamento, porque quando alguém chega para mim e diz assim: meu problema não é dinheiro. E eu já ouvi isso. Não, meu problema não é dinheiro, que eu tenho dar, mas eu tenho a dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu não me dou com ninguém, Josué. Ali já está um pouco da nossa terapia de vidas passadas. Você não precisa regredir para períodos em que a natureza e a divindade entendeu ser melhor esquecer. Ser melhor esquecer. No mundo espiritual, nós só relembramos, no mundo espiritual, do que nós precisamos relembrar. A própria espiritualidade se encarrega do processo, mas existem coisas aqui dentro que a natureza disse: é melhor esquecer. É melhor você não relembrar. Porque se você lembrar que ao seu lado está alguém que foi o algoz da sua vida, você não vive. Alguém que tirou a vida de quem você ama, que hoje olha para você e diz: eu lhe odeio, e você ainda quer procurar terapia de vidas passadas? Você não precisa de terapia de vidas passadas. Você só precisa se olhar diante do espelho
Você olha para o espelho e olha assim e diz assim, meu Deus, eu não sou fácil. Vocês são fáceis? Eu me olho no espelho e digo, meu Deus, como é que eu me aguento? Eu devo ser muito difícil. Porque aqui dentro, olha, tem várias... Hermínio C. Miranda tem um livro chamado Condomínio Espiritual. Aqui dentro tem um condomínio espiritual, várias encarnações. Aí dentro você já foi Maria, José, Antônio, já viveu na Ásia, na África, no Egito, já viveu de tantas formas, em tantas situações, já foi escravo, já pode ter sido rei. Geralmente as pessoas querem saber quem foram em vidas passadas para saber se foram Cleópatra ou o rei da Babilônia. E olha, geralmente, com raras exceções, geralmente não foi assim. E aí você olha assim e faz, meu Deus do céu, como eu sou difícil. Aí vem Jesus, o verdadeiro consolador de nossas vidas, e nos traz passagens que, quando eu falava para vocês, e às vezes precisamos repetir, eu falava isso para vocês aqui, que existem passagens no Evangelho que, sem um consolador prometido, você não entende. É quando Jesus diz, vos foi dito que odiareis vossos inimigos. Eu vos digo o quê, gente? Eu vos digo que amareis os vossos inimigos. Meu Deus do céu. Josué, amar inimigo? Tem gente que não consegue amar o torcedor do esporte. Imagina como é difícil. Aí você diz assim, amar os vossos inimigos, mas Jesus não mentiu. Jesus mentiu, gente? Jesus não mentiu. Vos foi dito, quem disse? Os antigos, os antepassados nos falavam que era necessário odiar os inimigos. Jesus falou, vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis. E Jesus nos convidou a orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Mas é fácil amar os inimigos? Não é fácil amar nem os amigos. Eu lembro, eu até comentava isso, tem uma propaganda na TV, um comercial de Sempre Toshiba, da época da Sempre Toshiba, meu Deus. Mas eu tenho que falar. Na época da Sempre Toshiba, aí aquela TV que era muito boa, que ia para uma Copa do Mundo para outra, hoje não vai nem para meia Copa. E aí o indivíduo comprava uma TV, aí a Sempre Toshiba chegava, estava o vizinho lá, e uma plantinha do lado, isso era uma simbologia, né? Para mostrar que ele estava morrendo de inveja, a plantinha secava. O indivíduo, só de ver uma TV nova chegando na casa do outro, já estava com inveja. O outro troca de carro, o outro diz assim, só pode estar roubando, miserável. Não consegue amar nem os amigos, agora imagina amar os inimigos. Aquele que matou, tirou a vida de alguém que você ama, lhe perseguiu no trabalho, que jogou você na sarjeta. Dá para tu amar assim? Mas há uma frase que diz, o amor une, o ódio também. Ligações de amor são para sempre. Ligações de ódio precisam ser desfeitas. Porque se tem alguma coisa que vai te ligar a alguém, é o amor ou o ódio. São dois sentimentos que nos tornam muito fortes em relação às pessoas. Quem ama até esquece, mas quem odeia não esquece, não. Então, essas são ligações que precisam ser desfeitas. Por isso falou Jesus. Vos foi dito que odiareis, eu vos digo que amareis. Mas como vou amar, Senhor? Como vou amar quem tirou a vida? Se ligações de amor nos unem, ligações de ódio também nos unem. Então, se nos unem, de que forma? Nos unimos aos que nos odeiam, através dos laços da reencarnação. Por isso que quando Jesus olha para Nicodemos, ele diz, és rei Israel e desconheces essas coisas? Necessário vos é nascer de novo. Lá em Malaquias, no capítulo 5, quando havia previsão de o Messias, antes do Messias chegar, Elias haveria de voltar, seus discípulos perguntam, Senhor, por que diz os escribas que Elias há de vir primeiro? Jesus olha para eles e diz, Elias já veio e não foi reconhecido. Por que não foi reconhecido? Porque ele não habitava mais o corpo de Elias, ele habitava o corpo de quem? De João Batista. E note-se que eu pesquisando isso, numa escola de estudos judaicos, e eu tenho uma admiração muito grande pelo judaísmo e por todas essas denominações. E lá fazendo um estudo, eles dizem assim, olha, isso é tão interessante que Elias parecia com João Batista parecia com Elias.
Porque existem muitos segmentos do judaísmo que são reencarnacionistas. E até aqueles que não são reencarnacionistas, os segmentos do judaísmo que não são reencarnacionistas, eles entendem que Elias tinha muita semelhança, João Batista tinha muita semelhança com Elias, ambos pregavam no deserto. Ambos pregavam no deserto. Você quer conhecer Elias, você vai lá para o livro de Reis. E você vai ver lá a história de Elias com o rei Acabe e com Jezabel, a mulher de Acabe. Quando Elias, ele recebe a missão de Jeová, que não era Deus, mas um espírito elevado que guiava o povo de Israel. Jeová, ele era o espírito encarregado de guiar aquele povo. E Jeová falava a linguagem que aquele povo podia entender. E Elias era um profeta, um médium com faculdades de materialização, desdobramento e efeitos físicos. Elias materializava o alimento para ele no deserto. A Bíblia diz que os anjos levavam para ele o alimento e a água. Não eram os anjos que levavam, eram os espíritos, era a linguagem bíblica. E ele materializava o alimento que comia e a água que ele tomava. E aí Jeová diz para ele, Iavé fala para ele e diz, procura Acabe. E diz a ele, porque havia o rei Acabe, mandado eliminar os sacerdotes de Iavé. E havia colocado os sacerdotes de Baal. E eram mais de 450 sacerdotes de Baal. Então Elias vai e faz um desafio a Acabe. E nesse processo tem um hebreu chamado Obadias, que era um mordomo de Acabe, que Obadias ele conseguiu ainda acolher vários sacerdotes hebreus para impedir que Acabe e Jezabel os matassem também. E Obadias leva Elias até Acabe. E aí Elias faz um desafio a Acabe, reúne toda Israel no Monte Carmelo. E aí mata dois animais, coloca um de um lado, outro do outro. Os teus 450 sacerdotes de Baal podem pedir para descer o fogo do céu sobre a terra, para queimar os animais mortos e assá-los. E aí Acabe reúne todos os sacerdotes de Baal, eles começam a se mutilar, eles começam a gritar, eles começam a orar a Baal, e não desce nada do céu sobre a terra, nem chuva, porque até a chuva havia também naquela época se esgotado. Então Elias fica desdenhando deles, e depois de vários dias que eles tentam e não conseguem, Elias, com a mediunidade de efeitos físicos que ele tinha, ele desce fogo do céu sobre a terra e queima os animais. E depois ele diz a Acabe, pode ir almoçar, porque quando você descer vai cair uma chuva, jamais vista em Israel. E cai uma chuva, e todos passam a venerar Elias, mas Elias comete um grande deslize. Jeová não pediu a Elias que matasse os sacerdotes de Baal. E Elias manda matar todos os sacerdotes de Baal. Passar-lhes o fio da espada. Todos os 450 são mortos. Jezabel, tomada de profundo ódio por Elias, passa a persegui-lo. Elias foge. E Elias fica muito triste, porque era perseguido. Mas Yahvé não mandou que ele matasse os sacerdotes de Baal. E aí Elias fica profundamente deprimido, consegue fugir, e havia uma profecia que falava, Elias há de voltar. Elias haverá de voltar. E aí os religiosos, para conseguirem encaixar, faziam. Elias não morreu, então. Ele foi transladado direto para o céu. Porque se ele há de voltar, não é possível. E existem na cultura do judaísmo, até hoje, segmentos que deixam a cadeira em casa vazia, que simboliza a volta de Elias, antecipando a chegada do Messias. Só que Elias volta na condição de João Batista, e é primo também de Jesus. E João Batista tinha características semelhantes a Elias, até os judeus, quando pesquisam, compreendem isso. Ambos pregavam no deserto, ambos se vestiam do mesmo jeito, ambos tinham dificuldade com os reis de sua época, e ambos tinham muita violência em relação à mensagem. Por isso disse Jesus que os violentos tomavam o reino dos céus, mas de todos os homens nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista, mas se quereis dar crédito, João é Elias que os profetas disseram que viria no tempo que o reino começasse. Quando Jesus diz, e aí é que vem o auxílio da espiritualidade, de todos os homens nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista. E aí os espíritos vêm e nos explicam que nascidos de mulher significa daqueles que ainda têm a obrigação de reencarnar.
Porque existem espíritos que não têm mais a obrigação da reencarnação. Bezerra de Menezes, Eurípides Bazanufo, uma Madre Teresa de Calcutá, espírito de uma condição espiritual que não tem mais a obrigação de reencarnar no nosso planeta, a não ser que eles queiram. E isso acontece muito frequentemente. Eles reencarnam, mas por sua vontade, diferente de nós, cujo único caminho para a ascensão espiritual é a reencarnação. Por isso disse Jesus, de todos os homens nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista, mas o menor no reino dos céus. Quem é o menor no reino dos céus? Daqueles que não têm mais a reencarnação como obrigação. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Se quereis dar crédito, João é o Elias, que os profetas disseram que viria no tempo que o reino começasse. E é tão interessante observar isso, gente, porque vocês vão percebendo, e Emmanuel vai falar, que João Batista, ele era tão parecido com Elias, porque o objetivo da reencarnação não é só que você reencarne, é que você se renove. Você não, eu vou reencarnar. Você precisa reencarnar e precisa se renovar. Você não reencarnou para continuar sendo você do mesmo jeito, com as mesmas dificuldades. Você reencarnou para se tornar melhor. Você não reencarnou para continuar, para estacionar. E isso acontece muito frequentemente. Nós reencarnamos para avançar. João Batista, apesar de suas qualidades morais, ele sempre apontava o dedo e acusava Herodíade, a esposa de Herodes. Por onde Herodes passava com a esposa, ele apontava o dedo e falava, adúltera, no dia que a justiça sobre a terra for implantada, vocês serão condenados. Ele sempre acusava. Emmanuel vai falar ao Chico que necessariamente não era obrigatório que João morresse, desencarnasse daquela forma. Mas ele desencarnou daquela forma porque ele atraiu, quando ele fazia esse gesto de acusação, as sombras para ele. E apesar de ser um espírito com muitos méritos, com muitas qualidades, ainda tinha muitas dificuldades, semelhante a todos nós, que temos também muitas dificuldades. Às vezes, quando nós falamos, as pessoas até pensam, meu Deus, esse garoto deve ser evangelizado. Eu usei a expressão garoto, vocês entendem por quê, né? Garoto porque chega um momento na vida que a gente, depois de 50, a gente se sente um verdadeiro garoto mesmo. E aí alguém diz assim, meu Deus, está falando ali na tribuna, deve ser altamente evangelizada. Não, gente. Nós somos iguais a qualquer pessoa, com nossos desafios, nossos testes. Nós apenas estamos trabalhando para colocar em prática os ensinamentos que chegam, frutos do Consolador prometido. Está lá em João Evangelista, capítulo 14. Eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará um outro Consolador. E esse Consolador, ele chega e verdadeiramente ele nos ensina o porquê da transformação. Por que reencarnei ao lado dessa pessoa que eu não gosto? Por que essa dificuldade de relacionamento com meu irmão, com minha irmã, com meu ente querido? Por que essa dificuldade? Porque está ali a sua verdadeira terapia de vidas passadas. Você não precisa ir para o consultório de ninguém fazer terapia de vidas passadas. Até porque não é uma prática espírita, não é aconselhada pelo espiritismo, muito pelo contrário. Emmanuel, quando falou sobre isso, ele disse que foi algo que a natureza achou por bem. E aquilo que a natureza tomou de decisão tem uma sabedoria. Imagina você olhar-se diante de alguém e reconhecer todo o sentimento de ódio que existiu no passado. Nós reencarnamos sem reconhecer. E esses sentimentos despertam. Nesse período da pandemia, muitos não entendem a pandemia, muitos não entenderam, mas por trás de todos esses processos nós encontramos a providência divina. E eu digo que nós encontramos a providência divina porque nada acontece por acaso. Josué, esse vírus das sombras. Foi uma expressão que eu ouvi numa live. Eu disse, olha, não existe vírus das sombras. Existe uma ordem dentro da desordem. Aquilo que você imagina que é uma desordem, tem uma ordem presidindo todo o processo. Alguém aqui lembra de um ano sem carnaval? Alguém aqui lembra? Eu acho que não teve um ano sem carnaval nesse país. E pela primeira vez nós não tivemos carnaval. Vocês acham que as sombras gostaram? Porque o mundo espiritual nos diz que exatamente essa aglomeração, essa multidão, essa turba
de desequilíbrio, porque é regado, por exemplo, um galo da madrugada. Olha, até parece que eu persigo o galo da madrugada. Eu não tenho nada contra isso, não. Eu não tenho nada contra, na verdade, eu não tenho nada contra nem a favor quem vai. Mas eu não tenho essa coragem. Eu falo para vocês. Porque 1 milhão de pessoas, 1 milhão e tantas mil pessoas, bateu o recorde. Tu imagina 1 milhão de pessoas sob efeito de drogas lícitas e ilícitas. Violência sexual, abuso, assalto, assassinato, que a mídia não divulga para não afastar o turismo. Aos montes. Eu não estou falando aqui que todos 100% que vão para lá estão fazendo isso, não. Não estou falando isso, não. Eu nunca generalizo quando eu falo. Mas eu quero dizer para vocês que é isso que as sombras e as legiões de espíritos de zonas inferiores adoram. Caetano Veloso tem uma música que cabe bem nesse momento. Atrás do trio elétrico só não vai... É exatamente o contrário. Atrás do trio elétrico principalmente vai quem já morreu. Os desencarnados. Nas condições mais difíceis. Se reúnem em grupos de legiões em zonas umbralinas e no período do carnaval, através das energias deletérias que nós produzimos, através do culto aos sentimentos inferiores, às pessoas que querem extravasar. Eu vou extravasar. Eu fui comportado o ano todinho. Eu agora vou extravasar. Eu agora vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tem gente que já sai de casa na maldade. Outro diz, eu vou beber até cair. Outros dizem, eu vou beijar o que eu encontrar. Não havia isso, né? Aí está tudo lá. Aí vocês acham o quê? Que lá vai se encontrar quais entidades espirituais que vão se fazer presente naquele momento? Os espíritos mais difíceis. Fazendo um link com quem está se embriagando no álcool ou nas drogas ilícitas. Fazendo um link. Estabelecendo um contato, dizendo, olha, pega aquela, pega aquele, faz assim, estabelecendo esse link. E aí alguém disse para mim, olha, eu estava lá brincando na boa intenção, e de repente alguém veio e me abordou, porque você naquele momento se tornou vulnerável, porque você estava ali presente, e ali o que predominavam eram as energias inferiores, os espíritos em desequilíbrio. Eu pergunto a você, teve isso esse ano? Eu dei o exemplo do galo, mas essas festas que reúnem multidões, elas existem sempre, no Brasil todo, no mundo todo, em várias partes, shows com 200 mil pessoas, 100 mil pessoas, ou sei lá mais quantas. E aí, às vezes, se reúnem em um ambiente onde há profundos processos complexos de espiritualidade. Teve isso esse ano? Não teve. As sombras gostaram? Claro que as sombras não gostaram. As sombras não gostaram porque vocês foram obrigados a ficar mais em casa. Até hoje tem pessoas que dizem para mim assim, olha, antes eu ficava na rua, perambulava, ia para o shopping. Olha, hoje você vai ainda, mas você não quer mais passar o dia na rua. Você se sente mais confortável aonde? Dentro de casa. Você passou a investir na sua casa, a investir na sua família. E o que é que nós aprendemos na casa espírita através do Evangelho? Que investir em casa não é só você comprar uma televisão, ou comprar, ou reformar, investir na sua casa. É a implantação do Evangelho no seu lar. Não é o Evangelho no lar, olha, eu faço uma vez na semana. Não é a burocracia do Evangelho no lar que eu estou falando. Porque o Evangelho não pode ser burocrático. Olha, é 20 minutos que eu faço por semana. Ixi, meu Deus, já chegou a hora do Evangelho. A cara é exatamente essa. Vamos fazer o Evangelho, fulano? Eita, estava na hora do jogo, na hora do fantástico, na hora da novela, que eu não sei qual é o dia que você faz. Aí você vai fazer. Mesmo contrariado ou contrariada, você vai fazer. É melhor do que não fazer. Mas nós falamos a implantação do Evangelho no lar, no seu coração. Porque quando você implanta no seu coração, a nível de sentimento, aí o Evangelho está florescendo. Como é que eu implanto, Josué, o Evangelho no meu coração? Quando eu passo para olhar os meus irmãos e irmãs, e eu olho para eles, sejam desafetos ou não, e vejo irmãos e irmãs em Jesus. Compaixão, misericórdia, perdão. Alguém vive em família sem misericórdia, sem compaixão e sem perdão? Você consegue viver com alguém sem o exercício da prática do perdão? E você quer melhor terapia de vidas passadas? Essa é a verdadeira terapia quando você se reencontra com as dificuldades que você teve. Você está investido no seu lar.
Muitos não perceberam. Eu conheci famílias que disseram assim, eu só pude conhecer meus filhos depois do Covid. Eu digo, como foi isso? Porque antes do Covid, ninguém parava em casa. Eu trabalhava, os filhos estavam na faculdade, na balada, no shopping, na festa. Quando era um feriado, eu ia para a praia, eles iam para outro lugar, ninguém se conhecia. Aí se conheceram na pandemia. Muitos processos, com todo o respeito que nós temos, eu não estou fazendo aqui uma apologia à pandemia. Eu não estou aqui exaltando o que nós precisamos passar, porque se não precisássemos, nós não passaríamos. Eu não estou exaltando isso. Eu estou falando que nós precisamos compreender o conceito de Jesus necessário. Vos é nascer de novo. Você não precisa reencarnar apenas para nascer de novo. Você reencarna e você precisa se renovar. Porque João Batista, ele ainda permanecia com características de Elias. E como ele permanecia com as características de Elias, o que foi que aconteceu com ele? Olho por olho, dente por dente. Porque tem espírita que diz assim, olha, Jesus veio, acabou olho por olho, dente por dente, agora é assim. Se bater numa face, não. Emmanuel disse que não é assim. Emmanuel disse que para a maioria de nós ainda é olho por olho, dente por dente da época de Moisés. Porque em nossos corações, quando nós não alimentamos o perdão e a compaixão, e nós cobramos como vingança aos nossos desafetos, nós estamos reivindicando o direito do olho por olho, dente por dente. E como Jesus nos ensinou que aquilo que nós desejássemos ao nosso próximo, nós receberíamos novamente. Por isso que Jesus vem nos trazer amor, compaixão, perdão. Porque da mesma forma que João Batista, que era um pregador, que tinha o dom da palavra, um grande conhecimento, o Espírito, segundo Jesus, de todos os homens nascidos de mulher, nenhum foi igual a João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E aí Jesus diz, João, apesar de toda elevação, ainda tinha um resgate. Ainda tinha um resgate porque ele havia tirado a vida de quem? De todos aqueles que faziam culto a Baal, dos sacerdotes de Baal. E aí, quando ele apontava o dedo para Herodíade, a esposa de Herodes, ela esperou o momento de trabalhar contra ele, porque ele foi em busca de um adversário, uma adversária gratuita. Ele não precisava anunciar o reino dos céus acusando Herodíade, ele não precisava. Mas ele acusava, porque ele tinha essa inclinação de acusador que tinha lá em Elias. E aí o que é que acontece? Todas as vezes que Salomé dançava para Herodes, ele atendia a um pedido de Salomé, porque Herodes era casado com Herodíade, mas era apaixonado pela filha de Herodíade, que não era filha dele, ele não era o pai dela, ele queria Salomé. Herodíade sabia que ele queria a sua filha. Então, o que foi que ela fez? Ela disse à filha, depois dessa dança, você vai pedir a cabeça de João Batista. E aí ela dança, e como sempre fazia, ele atendia um desejo dela, então ela pede, eu quero a cabeça de João Batista. Ele tem um impacto, porque ele não queria matar um profeta, mas aí ele não podia deixar de atender um desejo dela, então ele manda cortar a cabeça de João Batista. João Batista passa pelo resgate do olho por olho, dente por dente, porque ele preconizava dessa forma para com a própria vida. Emmanuel nos diz que quando nós estabelecemos o princípio da compaixão, do perdão, da misericórdia, nós atraímos para nossas vidas a compaixão e a misericórdia. Nós somos espíritos que reencarnamos, e às vezes as pessoas dizem assim para mim, por que alguém tão diferente daquela família reencarnou ali? Pais maravilhosos, mas aquele filho é totalmente diferente dos pais. Vocês já viram isso em algum lugar? Aí os espíritos nos respondem, a bondade de Deus. Porque aqueles pais recebem como missão o compromisso de trabalhar para melhorar. Aqueles espíritos que recebem, porque esses espíritos que chegam às nossas vidas, eles não foram criados por nós. Você é pai, você é mãe, você seja lá o que for, você não é a dona deles ou dono. Antes de ser seu filho ou sua filha, seja a forma que você for, seu pai ou mãe, primeiro eles são filhos de Deus, são espíritos criados por Deus. Eu participava de uma live e um jovenzinho disse assim, a mãe disse assim para mim, disse, olha, meu filho diz, toda vez que a gente briga, que ele não pediu para nascer.
Eu disse, como ele não pediu para nascer? Ele implorou para nascer. Eu chamo isso de síndrome de Lulu Santos. Porque Lulu Santos tem uma música que ele diz isso, eu não pedi para nascer. Pediu sim. Pediu, implorou para nascer, porque é uma necessidade. A reencarnação. Ninguém ascende espiritualmente sem a reencarnação. Por isso fala Jesus na parábola do festim de núpcias, quando o rei entra na sala nupcial, encontra o homem sem a veste nupcial, o rei diz, amarre-lhe as mãos e os pés, e o joguem nas trevas exteriores, onde haverá o quê? Pranto e... Alisson falaria bruxismo. Onde haverá pranto e bruxismo. Mas haverá provas e expiações. Amarrar mãos e pés, você não se conduz mais. Você agora é forçosamente conduzido. Você não tem mais o seu livre-arbítrio. Amarre-lhe as mãos e os pés, você não tem mais o seu livre-arbítrio. Jogue nas trevas exteriores, esquecimento do passado, reencarnação. O jogue nas trevas exteriores, onde haverá pranto, ranger de dentes, onde haverá provas e expiações. O Evangelho de Jesus, à luz da terceira revelação, nos traz todas as informações que nós precisamos, as obras complementares, Chico, Ivone do Amaral Pereira, tantas obras maravilhosas, e às vezes nós ficamos querendo ir em busca de novidades. Novidades que eu às vezes até uso isso como brincadeira, viu, gente? Tem livro espírita que se diz espírita por aí, que é melhor você ler Harry Potter, e você já sabe que está lendo ficção. Nós temos literatura séria. Precisamos estudar a codificação. Jesus e Kardec nunca foram tão importantes em nossas vidas. Quando Jesus, nas suas parábolas, na parábola do joio e do trigo, é linda essa parábola, porque Jesus diz que o lavrador semeou o trigo. E por que ele semeou o trigo? Porque o trigo alimenta. Era um trigo que na imagem do Evangelho é a mensagem do Evangelho, é a simbologia do pão. Provavelmente era o pão sem glúten. Não era o trigo de hoje. Era um trigo diferente. Mas aí veio o inimigo, que na verdade o inimigo, quando nos pergunta lá, Jesus nos responde que os verdadeiros inimigos do homem, eles estão aonde? Dentro do próprio homem. Dentro de nós. O príncipe Siddhartha Gautama sempre falava, por mais que se vença um ou mais inimigos em uma batalha, a maior de todas as batalhas é aquela em que você vence a si mesmo. Todos os grandes líderes espirituais falaram na importância de vencer a si mesmo. E aí o inimigo semeia o joio, e aí quando cresce o joio e o trigo, os trabalhadores do lavrador perguntam, vamos arrancar o joio? O que é que o lavrador responde? Arranca? Não. Jesus conta na parábola, deixai o joio crescer, porque quem é o joio nas nossas vidas? Somos nós. A maioria de nós, eu falo por mim, não posso falar por vocês. Eu sou um joio, trabalhando para me tornar um pouco de trigo. Quem são os trigos? Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Irmã Dulce, Madre Teresa, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, espíritos iluminados que foram enviados até nós para servir de inspiração para as nossas vidas. Eles são os trigos, porque eles produzem, eles alimentam o alimento da alma, que tira de todos nós a fome. Nós somos o joio trabalhando para nos tornar trigo. Quando Jesus conta na parábola, é porque o objetivo é deixar o joio crescer com o trigo. Por que reencarna espíritos tão difíceis, tão violentos, em famílias boas ou o contrário? Porque é necessário que haja essa mistura do joio. Do contrário, como vamos aprender? Quando eu falo do Lar de Clara, vocês conhecem o Lar de Clara, né, gente? Conhecem mesmo ou não? Um dia eu passava lá no Lar de Clara, é Corcuranda, né? Ou é Pontezinha? É Pontezinha ali, não é? Eu passava ali em Pontezinha, era um evangelho, um estudo do Livro dos Espíritos, já o lembra, que sempre se fazia na sexta-feira. Olha, ela lembrou forte ali, fazemos. Toda sexta-feira. Merchandising, né, já? Aí muito bem, merchandising do bem. E aí eu estava lá, passei por uma sala cheia de crianças. Eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, quem são essas crianças? Quem são esses espíritos aqui? Eu pensava, alguns aqui, olha,
alguns aqui podem ter sido assassinos, criminosos, pessoas violentas, não porque estão lá, não é nas nossas famílias, em todo lugar. Eu fiquei fazendo essa reflexão, digo, olha, aqui podem estar pessoas, jovens e crianças, que serão responsáveis pela transformação desse país, pela melhora dessa humanidade. Pode estar aqui dentro alguém que vai trazer um elemento científico para a cura de enfermidades, transformação através do Evangelho. Pode ou não pode? Pode. Eles estão lá, recebendo o que é importante receber. E aí eu digo, meu Deus do céu, como é importante a reencarnação. Porque os espíritos que nós recebemos, nós não sabemos quem são. Nós não sabemos quem nós somos. Elias, João Batista não sabia que ele havia sido Elias, ele não sabia. Perguntaram a João Batista, você foi Elias? Ele disse, eu não. Tinha tudo de Elias. Nem ele sabia que ele era a reencarnação de Elias. Então nós olhamos, e eu uso o Lar de Clara como referência, gente, porque é um trabalho que quem não conhece precisa conhecer. Precisa conhecer porque muitas vezes nós não paramos para perceber como nós podemos ajudar e colaborar para transformar vidas em reencarnações. Transformar vidas em reencarnações através do Evangelho. Eu falei do Lar de Clara de Pontezinha, mas também temos o Lar de Clara aqui, em Piedade. Ao todo, eu acho que já estão quase 500 entre jovens e crianças, não é isso? Deve chegar próximo disso aí, não é? Poxa, quase que eu acerto. Mas o que nós precisamos entender é a perspectiva desse trabalho na transformação desses espíritos. Porque quando Jesus olha para Nicodemos, ele diz, necessário vos é nascer de novo, porque Nicodemos não podia mais continuar sendo Nicodemos, porque ele foi ver Jesus à noite, semelhante à senhorinha, que queria receber o passe em casa, e a dirigente do centro diz, olha, só se for contrabando em casa. Escondido desse jeito, porque não vem na casa espírita. Graças a Deus, hoje isso não tem mais. Olha, eu digo aqui a vocês com toda seriedade, eu tenho amigos padres, eu tenho amigos pastores, bispos, pessoas que têm hoje um entendimento, são colaboradores também do trabalho do Evangelho. Eu conheci um sacerdote que esteve aqui no Jefa. Eu falei num casamento de uma pessoa, há muitos anos atrás, de um familiar aqui de seu João Russo. E aí ele disse, Josué, você fala no casamento, não sei se era sobrinha dele, eu não lembro, faz muitos anos. Eu digo, falo. Eu levo uma mensagem, né? Uma mensagem espírita, ele disse, olha, é ecumênico, o padre e o espírita, porque o noivo é católico, a noiva é espírita. Eu digo, tudo bem. Aí um dia eu estava aqui falando, quando eu terminei a palestra, que ia saindo, ele disse, venha conhecer o padre estava aqui assistindo a palestra. O padre tinha a coleção de Chico, de Allan Kardec, eu digo, esse padre conhece mais Allan Kardec do que muito espírita que eu conheço. E aí a gente conversou um pouco sobre espiritismo, sobre catolicismo, conversamos, sorrimos. Hoje nós compreendemos, e é esse o entendimento, de que a perspectiva do Evangelho de Jesus, o objetivo dos espíritos, não é espiritizar o mundo, mas espiritualizar nossas vidas. Que o Evangelho de Jesus se faça sempre presente em nossas vidas, em nossos corações. Quando Jesus olha para Nicodemos, ele diz, necessário vos é nascer de novo, não mais como importante, não mais como senador, não mais como príncipe dos judeus, é necessário nascer de novo agora, numa condição que lhe permita não mais vir à noite escondido, mas durante o dia, a qualquer momento do dia. Nós não precisamos, não podemos, não devemos nos envergonhar do bem. Nós precisamos trazer o Evangelho, a misericórdia, a compaixão e o perdão para as nossas vidas, que as bênçãos de Jesus se façam sempre presentes em nossos corações. Muita paz para todos e todas.